E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Vitor e a gente está aqui para mais uma aula do nosso curso de Python numérico, que é o curso voltado para o cálculo numérico em programação. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o método do ponto fixo, que é um método para achar raízes. Esse curso é novo que a gente está apresentando, a gente já apresentou um outro, sobre o Python básico. Se você não viu, dá uma olhada lá. Ficou muito legal. Espero que você goste. Se você já fez, espero que você goste desse também. Se você não fez, espero que você goste também. Então é isso. E vamos lá. E como é que funciona o método do ponto fixo? Como a gente sabe, é um método para achar raízes, né? Eu quero então achar raízes de uma equação. Pode ser uma equação quadrática, uma equação cúbica, enfim. E qual é a característica desses do que a gente quer encontrar, né? A característica é que a função em um ponto x ela tem que ser igual a zero, como está descrito aqui, certo? Mas aí como é que funciona esse método? Ele funciona da seguinte forma: a gente separa um x, a gente isola o x e do outro lado a gente deixa o x como se ele fosse uma função de x, certo? E aí o que que a gente faz? A gente chuta um i inicial, na verdade não chuta, né? A gente tem uma noção de onde esse ponto vai começar. E o próximo ponto, ele vai ser função desse meu ponto anterior. E assim sucessivamente, né? Eu vou usando sempre o meu x anterior para descrever o meu próximo x. E assim ele vai convergindo para o meu resultado da minha raiz, onde a minha função é zero com esse dado x, certo? Então ele vai convergir para esse x. Vou dar um exemplo. Vamos utilizar essa função aqui. Eu tenho x ao cubo menos x menos 1, certo? Então a gente quer achar a raiz dessa função, um x, um dado x, onde essa função é zero, então a gente iguala essa função a zero. E o que a gente faz? Dá para perceber aqui que a gente possui duas maneiras de isolar um x qualquer. A gente pode isolar esse x aqui e esse x aqui. Então, a primeira função, a gente isola esse primeiro x, certo? Então, esse menos x e esse menos 1 passam para o outro lado, a gente passa a raiz cúbica, esse ao cubo como sendo uma raiz cúbica, ok? Então, a gente escreveu a minha primeira função, certo? E agora a gente pode também passar esse outro x e esse menos um para cá, né? Isolar esse x e a gente tem uma outra função. Essa g2 de x, né? Que seria x ao cubo menos um. Aí talvez você se pergunte, eu posso utilizar essas duas funções? Tanto faz, né? Será se elas vão convergir para o meu mesmo x, né? Para o meu x que seja uma raiz? A gente vai ver que não. Então, para uma dada função, daquelas que a gente isolou, né? Isolou o nosso x, que seria uma função g. Para a gente saber a convergência dessa função, por exemplo, aqui a gente tem uma reta y igual a x, né? E a gente tem aquela nossa função y igual a g de x. E a minha solução é exatamente o ponto onde essas duas funções se interceptam, y igual a x, y igual a g de x. Então essa minha função, à medida que eu vou progredindo com os meus x, por exemplo, aqui, ó, g de x igual a 1, g de x igual a 2, g de x igual a 3, eu vou sempre convergindo para esse ponto, e a solução seria o g de x igual a 3, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Para uma função g de x qualquer, um y igual a x qualquer, esse meu g de x ele vai convergindo para esse ponto, certo? Só que para uma outra dada função, por exemplo, a gente pode ter uma função que ela não convirja. Aqui, por exemplo, eu tenho um x de 1, ela vai indo, ela vai cada vez mais se distanciando desse meu ponto de solução, de intersecção. Então essa função, ela diverge da minha solução, então ela não funciona,
certo? Aqui é o mesmo caso. Ela vai divergindo do meu ponto de solução à medida que a gente vai progredindo esse x, né? Então, a gente tem que descobrir qual função que é a que funciona, né? Qual é a que converge, qual é a que diverge. E a gente vai dar uma olhada nisso. Para que a gente saiba para onde essa função converge, né? Qual é o meu x que seria a minha raiz, a gente precisa de algumas informações, certo? Que seria o intervalo, qual é o intervalo ali em que está a minha raiz, né? Que está a minha solução. De onde inicia esse ponto, né? Qual seria o meu ponto inicial, que seria o meu xi inicial, ou pode ser o x0, né? E também descobrir, como eu falei, qual é a equação correta, qual é a que converge. Para eu saber o meu intervalo, o meu início, às vezes a questão, né, ela pode dar esse intervalo. E às vezes não, às vezes você tem que descobrir qual é esse intervalo. Eu vou mostrar como é que eu posso descobrir qual é esse intervalo, onde que eu posso iniciar, para que eu não tenha uma divergência ou para que eu não precise iterar muito, né? E para eu descobrir a equação correta, você pode fazer uma testagem, né, e jogando números nas equações e vendo se elas convergem, né? Se esse número ele converge para um número, se essa função ela converge para um número ou se ela vai indo infinitamente para um número nada a ver. Ou então, para a gente testar isso, a gente pode testar a primeira derivada dessas funções nesse dado intervalo que a gente conhece, né? O intervalo em que está essa raiz. E sabendo disso, a gente consegue, eu vou explorar isso um pouco mais para frente, mas com uma dada condição a gente consegue saber qual é a função correta, ok? Para saber qual é o meu intervalo, geralmente o que a gente pode fazer, se a questão não der a minha os meus intervalos, né, e onde que ele quer que eu inicie, eu posso olhar diretamente o gráfico da minha função, certo? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver que está aqui mais ou menos entre 1 e 1,5, né? Vamos chutar um número assim. A gente não sabe exatamente onde está, mas está entre 1 e 1,5. Mas para simplificar, para não ficar um número quebrado, eu vou utilizar o intervalo de 1 e 2. Vai convergir da mesma forma, ok? Mas o 1 e 1,5 funcionaria também. Mas eu vou utilizar o de 1 e 2 para utilizar um intervalo ali de inteiros, ok? Mas essa é uma das formas de você saber qual é esse intervalo, onde se encontra esse intervalo. Se você provavelmente, né, talvez se você for fazer uma questão, ele te deu o intervalo e onde ele quer iniciar. Aqui, por exemplo, eu vou iniciar no ponto 1, né? E ele vai convergir, vai indo convergindo aqui para a minha raiz. Mas eu poderia arbitrar, esse foi o intervalo que eu arbitrei, poderia começar aqui o intervalo do 0 a 2, enfim. Mas eu vou pegar o intervalo aqui de 1 a 2, que irá convergir para o ponto. Então, já que eu agora descobri o meu intervalo, sendo porque foi dado, sendo que eu descobri olhando a função, eu vou utilizar o método da derivada dessa minha função g, né, g de x, seja a primeira função ou a segunda função, e eu vou descobrir qual é a função mais apropriada, qual é a função que irá convergir. E qual é o critério que eu vou utilizar? Seja qual função que seja, né? Aqui a gente tem duas funções, né? E temos os pontos 1 e 2. Mas enfim, qualquer que seja a função, se ela tiver n funções, né? Se eu puder isolar o x de n maneiras, isso aqui vai funcionar, certo? Então, para esse caso específico foi que a derivada da minha função g no ponto 1 tem que ser menor que 1 e a mesma coisa no ponto 2, certo? Isso é um método que a gente pode utilizar. A derivada dessas funções próxima ali nos pontos que estão indo para aquela minha convergindo para minha raiz, elas são menores que 1, né? Ou então elas estão tendendo a uma inclinação menor que zero, ou uma inclinação igual a zero, né? Então é isso. Vamos lá.
lembrando da minha função g1 de x, né? Que é essa função aqui. Eu derivando ela, eu chego a esse resultado, seria 1 sobre 3 raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado, é isso aqui, né? E substituindo os pontos, eu tenho a derivada da minha primeira função no ponto 1 é 0,209 e no ponto 2 é 0,60. Então, ela segue o meu critério, né? Essa minha primeira função, aquela função que eu isolei, que seria essa aqui, né? A primeira função que eu isolei, ela converge, ok? Então, talvez aí a gente já poderia parar, né? A gente já sabe que essa função vai convergir e é ela que eu vou usar. Mas só para título de ilustração, eu vou fazer para a segunda função. Então, para a segunda função, a derivada dela, né, seria a seguinte, né? A minha função é x ao cubo menos 1. Derivando ela, né? Eu tenho 3x ao quadrado. Substituindo os pontos, eu tenho 3 e 12. E definitivamente eles não são menores que 1, né? Então essa função ela vai divergir para um ponto que não chega nem... que vai cada vez mais se distanciando do meu ponto em que eu quero, né? A minha raiz, certo? Então, ilustrando isso, sabendo como o método do ponto fixo funciona, sabendo que eu tenho que isolar o meu x, formar uma função com ele, descobrir os meus pontos ali, o meu intervalo em que o meu raiz está entre ele, descobrir onde ele inicia, né? Onde eu posso começar a iterar e também descobrir qual dessas funções convergem ou não. Sabendo disso, eu posso usar a programação para como sendo um aliado para mim, né? Porque às vezes fazendo papel você tem que fazer muitas contas, às vezes fica chato, né? E às vezes muito demorado. Na programa é só você botar os valores lá que rapidamente você consegue o seu resultado. Então, sabendo disso, a gente já sabendo a teoria por trás desse método do ponto fixo, eu vou passar para o próximo vídeo e a gente vai resolver esse problema em código Python, ok? Então, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Então, a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou resolver esse problema em específico, ok? Então, até a próxima.